Boa noite, eu sou a Luísa, eu sou estudante da quarta fase de fisioterapia da UFSC e hoje eu vou apresentar a nossa análise cinesiológica do movimento. O movimento que a gente escolheu é o Setu Bandha Sarvangasana, que é uma postura de yoga que é conhecida como a postura da ponte. Como a gente pode ver, Setu significa ponte, Bandha significa travar e Asana significa postura, por isso, postura da ponte. Esse movimento, essa postura, ela traz muitos benefícios. Ela traz alongamento para toda a coluna vertebral, para o tórax, para o pescoço, faz fortalecimento de membros inferiores, de coluna, pescoço e peitoral, além de reduzir estresse, ansiedade, ajudar na insônia, e trazer muitos benefícios tanto para o emocional quanto para o nosso corpo. Então, essa postura ela tem várias variações, né? E aí que a gente vai avaliar essa primeira aqui, mas num nível de um grau de dificuldade maior, a gente pode ter essa variação aqui, ó, onde se levanta a perna, no caso faz uma flexão de quadril, né? E ela fica um pouco mais difícil porque demanda um pouco mais de equilíbrio. Mas nós vamos avaliar essa aqui. Trouxemos essa a fim de curiosidade. Bom, o passo a passo. Para essa postura, primeiramente se deita em decúbito dorsal, né, em colchonete. Eu vou explicando enquanto vai rodando o vídeo. Então, deitar em decúbito dorsal, como a Bela vai fazer agora. Uma flexão de joelho, né, juntamente com uma flexão de quadril. O corpo alinhado, o ombro em rotação interna e o antebraço em pronação, a mão apoiada, o pé com uma leve pulante flexão, e aqui o quadril vai estar em extensão, né? E também com o auxílio do glúteo, dos extensores da coxa também. Então, aqui mais uma vez, um ângulo um pouco mais perto, mostrando o nosso movimento de extensão de coluna da nossa postura de yoga. É muito importante manter os tornozelos alinhados com o quadril e também com o joelho, né? E o tórax, como a gente pode ver, ele se aproxima do queixo aqui, mas o pescoço não se mexe. Então, é realmente um movimento da coluna mais lombar e torácica. Bom, dentro da análise cinemática, a gente pode ver a flexão de joelho, como eu comentei. É uma flexão com contração concêntrica em cadeia cinemática fechada e com uma ADM de 109,1 graus. E na plantiflexão, nós temos também uma contração concêntrica em cadeia cinemática fechada e com uma ADM de 92,4 graus. Na coluna, nós podemos ver uma extensão, né, de coluna em cadeia cinemática fechada também, por meio de uma contração excêntrica, por isso que promove o alongamento e o relaxamento desse músculo, porque é uma característica da contração excêntrica alongar esse músculo. Bom, na porção torácica dessa coluna vertebral nós temos uma ADM de 15,5 graus e na porção lombar nós temos uma ADM de 28,7 graus. Podemos ver que não são amplitudes de movimento muito grandes, porém, o somatório dessas ADMs é o que permite um movimento maior para a coluna. Bom, dentro da anatomia funcional, nós vamos avaliar, então, os músculos extensores da coluna, que são os eretores da espinha e os paravertebrais. Os eretores da espinha são o ilho costal, que se divide em porção lombar, torácica e cervical. O ilho costal lombar, ele se origina nos processos espinhosos das vértebras lombares e também na 11ª e 12ª torácica, e também na crista ilíaca. A sua inserção é nas bordas inferiores das 6 últimas costelas e auxilia na extensão, né, da coluna vertebral. O ilho costal torácico, ele se origina nas bordas superiores das 6 últimas costelas, que é onde o ilho costal lombar se insere, e aí ele vai se inserir no ângulo das 6 costelas superiores e também no processo transverso da 7ª vértebra cervical.
Vai auxiliar na extensão de coluna e também na flexão lateral de coluna vertebral. O iliocossal, na sua porção cervical, ele vai se originar nos ângulos da terceira até a sexta costela e vai se inserir nos tubérculos dos processos transversos de C4 até C6 e auxilia também na extensão da coluna. O longuíssimo do dorso ele vai se originar nos processos transversos das vértebras lombares e na face torocolombar e se inserir nos processos transversos das vértebras torácicas e nas 9 costelas inferiores. Já o espinal torácico ele se origina nos processos espinhosos de L1 e L2, no caso vértebra lombar 1 e 2, e nas vértebras cervical 6 e 7. E vai se inserir nos processos espinhosos das vértebras torácicas, e aí vai variar no número de 4 a 8 vértebras de pessoa para pessoa. Bom, a inervação desses músculos fica sendo responsável pelo nervo espinal. Bom, os paravertebrais. O transverso espinal ele é um músculo bem grande, ele também se divide em 3 porções, mas as origens e inserções são bem parecidas. Então, as origens são nos processos transversos das vértebras torácicas e cervicais, e a inserção também nas vértebras cervicais e torácicas, porém nos processos espinhosos, e também nas linhas nucais do osso occipital. E justamente por se inserir nessa linha nucal, é que além de extensão da coluna vertebral lombar e torácica, ele auxilia na rotação e na extensão do pescoço. Bom, os músculos multífidos, eles se originam no sacro e nos processos transversos das vértebras, desde da quinta lombar até a quarta vértebra cervical, e vão se inserir nos processos espinhosos de toda a lombar até o áxis, que é a segunda vértebra cervical. Vai auxiliar na extensão e também na rotação. Os músculos rotadores, que são os mais profundos desse grupo, se originam nos processos transversos e vão se inserir na base dos processos espinhosos da vértebra acima, ou seja, ele começa numa vértebra e vai se inserir na vértebra logo acima dele. Os músculos interespinais, como o nome sugere, se originam em um processo espinhoso e vão se inserir em outro processo espinhoso. Vai auxiliar também na extensão de coluna, e esses interespinais, eles são impares. Então, na porção cervical, nós temos 6 pares, na porção torácica, nós temos entre 2 e 3 pares, e na porção lombar, nós temos 4 pares de interespinais. Os músculos intertransversais também são bem sugestivos e vão se originar em um processo transverso e se inserir em outro. E além da extensão de coluna, ele auxilia na flexão lateral. Esses músculos paravertebrais também são inervados pelo nervo espinal. Bom, nós temos também então os músculos acessórios, que eles são muito importantes para a execução da extensão da coluna, mas eles não são os principais, eles agem em sinergia. Então, o glúteo máximo é essencial porque ele permite que a ADM da extensão de coluna seja maior, e quando esse glúteo máximo ele é enfraquecido, a extensão de coluna acaba sendo numa amplitude de movimento menor também. Os isquiotibiais também auxiliam por fazer parte dos extensores do quadril. Os músculos abdominais, que permitem o controle dessa extensão. E o esternocleidomastóide, que apesar de eu ter dito lá no começo que o pescoço não fazia nem flexão nem extensão, mas ele está ali sustentando a cabeça, o pescoço, e acaba tendo uma leve contração ali, até pelas suas inserções. Bom, as articulações e os ligamentos dessa coluna vertebral. Então, aqui a gente vai falar de toda a coluna vertebral, não especificamente só de uma parte, e a gente dividiu essa vértebra em várias porções. Nos corpos vertebrais, nós temos as articulações, são os discos intervertebrais, e na porção cervical nós ainda temos as articulações umcovertebrais, que são entre as fendas de Luschka. E o ligamento que sustenta também essa articulação são os ligamentos longitudinais. Nos arcos vertebrais, nós temos a articulação zigoapofisária,
que é entre as facetas das vértebras. E os ligamentos que vão ajudar na estabilização dessa articulação são o ligamento flavum, entre as lâminas, o interespinhoso, o nucal e o supraespinhoso. As articulações crânio-vertebrais são as articulações atlanto-occipitais entre o atlas, que é a primeira vértebra cervical, e o osso occipital. E também a articulação atlanto-axial, que é entre o atlas e o axis, que são respectivamente a primeira e segunda vértebra cervical. Os ligamentos que vão colaborar nessa articulação são os ligamentos alares e o cruciforme do atlas, e também vamos ter membranas, que são as membranas atlanto-occipital e a tectória. Bom, as articulações costovertebrais são a articulação costocorporal, que são entre as costelas e os corpos das vértebras, e a costotransversa, que é entre a costela e os processos transversos. Os ligamentos que aqui vão ser auxiliares são os costotransversários, o radiado e o interarticular da cabeça da costela. Na articulação sacroiliaca, nós temos uma articulação entre as superfícies auriculares e as tuberosidades dos ossos, e vamos ter aqui participando o ligamento sacroilíaco e o sacrotuberal, e o sacroespinhoso, além de fazer, no caso, a colaboração entre o osso sacro e o osso ilho, também vai se inserir também no cóccix. E é isso, essas são nossas referências. Muito obrigada!